O tema da mensagem de hoje é desafios. Desafios da vida, fugir ou vencer. Desafio é uma situação ou um problema difícil que muitas vezes está acima da nossa capacidade de vencer ou superá-lo. Viver é enfrentar desafios e temos a escolha de fugir ou vencer. Nessa noite vamos aprender juntos. Amém? Desafio tem sua origem do latim disfidare, que por sua vez é proveniente da junção de outras duas palavras, dis, afastamento, e fides, fé. Descobrimos que ela assume o sentido de afastamento da fé. Os desafios na vida são uma parte importante da jornada espiritual de muitas pessoas. Elas representam obstáculos a serem superados, lições a serem aprendidas e crescimento espiritual. Em sua opinião, quais são os nossos maiores desafios no dia de hoje? É uma questão para reflexão. Vivemos um período de inversão de valores, onde o certo é errado e o errado é tido como certo. Sabemos que o mundo jaz no maligno. E como podemos nos conformar com esse mundo, sendo nós cristãos, sabendo que somos separados e Cristo pagou um alto preço por nós? Outra reflexão. Vários crentes estão abrindo mão de sua salvação com medo de sofrer perseguição, com medo de ser excluído da High Society, com medo de não ser convidado para os encontros, para as festividades, para os banquetes. Não consegue concluir o desafio de ler a Bíblia diariamente, mas passa a hora nas redes sociais. Quantos de nós faz isso sem perceber ou até mesmo percebendo? Não conseguem sair para evangelizar porque está cansado, mas passa horas perambulando pela cidade, curtindo o movimento. Para ver os barzinhos. Não que você não tenha que passear, né? Todo mundo tem esse direito. Mas para esses tipos de situações, muitos de nós acabam não se preocupando com o cansaço, não se preocupando que tem que acordar no outro dia cedo para ir trabalhar. Então acabam dedicando a maior parte do seu tempo com coisas que não glorificam a Deus. Adoram ser elogiados, mas quando são chamados à atenção, querem sair até da igreja e começam ainda a falar mal da liderança. Quantos de nós já passou por isso? Para quem não sabe, a Bíblia está sendo reescrita por inteligência artificial. Dentro em breve, tudo aquilo que para eles é tido como afronta vai ser retirado. Mas o que aqui a palavra de Deus diz? Que ai daquele que mexer uma vírgula sequer. Mas vocês acham que vem coisa boa por aí? Vocês estão preparados para essa nova mudança? Vocês estão preparados para esse novo desafio? Muitos líderes estão com medo de perder fiéis. Estão moldando os seus sermões
para agradar os ouvidos daqueles que estão frequentando seus cultos, suas reuniões. Eles querem enaltecer o ego dessas pessoas para que elas não se afugentem. Mas as palavras duras são aquelas que nos trazem a reflexão. É o que nós chamamos de cajado, né? Quando a Bia comenta muito comigo, tipo assim, ela fala, eu gosto muito das mensagens da Bispa, porque cajado é aquela palavra forte que impacta, entendeu? Então, é aquela palavra que dá um chacoalha na gente, tipo assim, a última pregação dela mesmo, assim, tipo, meu Deus, né? Você para refletir mesmo e fala, nossa, como eu tenho falhado, como eu tenho sido negligente, né? Questão, né, de fazer reflexão de durante o ano, meu Deus, quantas pessoas eu levei a Cristo, quantas pessoas eu evangelizei, falei do amor, e a gente está desatento, a gente está muito preocupado com os desafios da vida, com as coisas deste mundo, e tem deixado Deus de lado, tem deixado Deus em segundo plano. Não começa o seu dia lendo a Bíblia, falando com Deus, deixa para fazer na última hora do dia, já sonolento, já dormindo em cima da Bíblia, ou deixando o celular cair na cara, né? Quando estão ali, né, de repente, tum, na testa. Então, o maior desafio da igreja é estar preparado para a volta de Cristo. Vocês estão preparados? Você tem convicção que você está preparado para a volta de Cristo? Você tem essa certeza que você vai viver a vida eterna? Esses desafios diários têm te bloqueado, têm te cegado? Nós sabemos que no mundo espiritual é uma guerra muito grande. Se você não estiver atento para ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz do inimigo. Você vai vislumbrar as coisas deste mundo. Você vai deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do inimigo. Quatro desafios importantes que precisamos vencer. Primeiro desafio, acreditar em mim mesmo. Eu vou ler aqui rapidinho. Juízes 6:15. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Muitos não conseguem vencer os desafios da vida porque se enxergam pequenos e não acreditam em seu potencial e que são capazes de vencer. Isso faz com que o medo, o comodismo, a insegurança governe sua vida. Qual o maior desafio que você precisa vencer a respeito de si mesmo? Eu estava até compartilhando com o Francis que eu tenho vivido assim um momento de muito medo. Eu estava até falando que aquilo estava me angustiando, estava me sufocando, porque é um mix de emoções, né? Eu tenho as minhas responsabilidades como provedor da família, como empresário, e a gente é muito pelo que vê, mas se eu não confiar em Deus, eu vou ficar paralisado, eu não vou conseguir ir nem para a direita nem para a esquerda, eu vou estagnar. E
coloquei diante do Senhor, Senhor, até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui o Senhor tem provido, e eu tenho experimentado milagres. Nós que vivemos do comércio, nós sabemos que o lugar onde a gente vive é muito sazonal. Um mês está bom, no outro cai as vendas e tal, mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem provido. Então, esse para mim é o maior desafio, vencer o medo, porque eu preciso romper barreiras emocionais, psicológicas, materiais, porque eu tenho um objetivo como empresário, eu tenho um objetivo como um pai de família, provedor. E experimentando esse sobrenatural do Senhor, eu tenho um objetivo espiritual também. Porque quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente alcança a sua misericórdia. O desafio do comodismo e a insegurança também é algo que paralisa a nós. O medo do novo. Você tá na sua zona de conforto, te lança um desafio, aí você fala, não é para mim. Trazendo sempre em primeira pessoa, porque o nosso testemunho, faz com que as pessoas, a gente faz com que as pessoas vejam em nós coisas que às vezes ela não sabe que a capacidade que ela tem. Então essa questão do comodismo, eu trabalhava para os outros, mas eu sabia que eu tinha potencial para poder trabalhar para eu mesmo, mas eu na minha zona de conforto falava, não me vejo empresário, não me vejo empreendedor. E minha esposa falava, não, você carrega essa empresa nas costas já tem 5 anos. Você que compra, você que vende, você que negocia com os clientes, com os fornecedores, por que não? E ela me fez refletir. E eu saí da minha zona de conforto, eu saí do comodismo e encarei o desafio. Agora, dia 15, nós completamos 1 ano de funcionamento. E eu só tenho a agradecer a Deus. Dizer que é fácil, não é. É realmente um desafio muito grande. É um desafio muito grande, porque eu era funcionário, eu ajudava na administração, mas o fato de carregar a empresa nas costas não quer dizer que eu trabalhava sozinho, mas assim, a parte lógica era a minha função, então a pressão era grande. Hoje a pressão é maior ainda, porque eu tenho que fazer tudo, assim, dessa parte burocrática, mas a responsabilidade é maior, porque antes eu falava assim, não quero nem saber, deu dia 5, eu quero o meu no meu bolso. Se eu não sair para vender hoje, eu não vou ter. Então, a responsabilidade aumentou, mas eu saí da minha zona de conforto. Quantos de nós têm estado na zona de conforto e não sai dela porque o desafio é grande? Em todos os setores, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida material, na sua vida espiritual, no seu casamento. Eu vejo o casamento hoje como um dos maiores desafios na vida do ser humano, porque são 2 pessoas totalmente diferentes, que vêm de mundos paralelos, mas tem que viver em unidade, viver o mesmo sonho, viver o mesmo projeto. Porque se tiver individualidade, um puxa para um lado, outro puxa para o outro e não chega no bem comum. Mas se ambos derem as mãos e falar, vamos, eles chegam lá. Desafio 2, vencer os obstáculos da vida. A mulher estava sofrendo 12 anos com enfermidade, e para conseguir o milagre ela teve que vencer os obstáculos que separavam ela da cura, como por exemplo, suas limitações, o preconceito, a falta de dinheiro e até a multidão. Isso exigiu muita coragem e esforço. O que você tem feito para vencer os obstáculos que te separam da vitória? Você almeja tanto uma coisa, o que você tem feito para alcançar essa coisa? Você fica de braços cruzados esperando Deus entrar com provisão?
A fé sem ação, ela é morta. Você tem que agir para alcançar esse objetivo. Você tem um terreno, quer construir a casa. Você acha que com os braços cruzados essa casa vai se erguer? Não vai. Então, o desafio de superar esses obstáculos, eles têm te separado realmente dessa vitória? O que você tem feito para superar esses obstáculos? Você tem buscado ao Senhor? Você tem pago o preço em oração? Você tem jejuado em prol da sua causa? Você entra em um projeto colocando Deus na frente, perguntando se é realmente a vontade dEle executar esse projeto? Nós, como seres humanos, nós somos muito do que vemos. Então, na maioria das vezes, nós não consultamos a Deus se é a vontade dEle e acabamos nos frustrando. E depois disso, colocamos a culpa em Deus, falando que Deus não olhou para nós, que Deus não permitiu, porque você não consultou a Ele, não era a hora. Desafio 4. Quadrão 3. Viver uma vida abundante. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida e uma vida abundante. Esta palavra abundante no grego é perisson, que significa muito, muito bem, além da medida, mas uma quantidade tão abundante que chega a ser mais do que era de se esperar ou antecipar. Isso significa ter uma vida espiritual abundante, uma família abundante, uma saúde abundante e também uma vida financeira abundante. Em sua opinião, qual o nosso maior desafio que temos que enfrentar para viver uma vida abundante que Deus nos deu? Se você é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, você acha que Deus seria tão mal e deixar você passar em falta? Você acha que o nosso Deus não é provedor? Ter uma vida abundante na presença do Senhor, buscando a palavra dEle, contemplando a sua face. Você tem sido abundante na obra de Deus? São desafios que nós temos que superar. O desafio nessa área espiritual, para muitos é algo muito difícil, porque muitos não conseguem se manter na presença. Tem muita gente que é movida por moveres, por campanhas, mas não conseguem ser ativos, não conseguem ser contínuos. Só vem para a igreja quando é campanha. Só vem na igreja quando é festividade, quando tem comes e bebes. Agora na hora de bater um concreto, são poucos. Na hora de arrumar a igreja, dar um talento, são poucos. Na hora que o bispo ou a bispa chama, vamos fazer uma visita, são poucos. Ou seu irmão, vamos ali, vamos na casa de alguém orar, são poucos, porque os desafios são grandes. O comodismo, o sair da sua zona de conforto, o sair da sua casa, você sai todo dia para o trabalho, faça chuva ou faça sol, porque tem que trabalhar, não pode faltar, se faltar o dia é descontado. São os desafios que nós temos que vencer, os desafios que nós temos que superar. O desafio 4 é o desafio de ser verdadeiros cristãos. Ser evangélico virou moda, mas o texto diz que somos a carta viva de Jesus, não escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus em nossos corações. Isso significa que as pessoas vão conhecer a Deus e a sua vontade através do amor de Deus que está em nós.
Ser cristão não é apenas participar de uma igreja, mas é ter uma vida de fé, de oração, ser sal, ser luz para o mundo e viver uma vida de santidade. Em sua opinião, quais são os desafios que temos que vencer para sermos verdadeiros cristãos? Você tem tido uma vida de santidade? Você tem sido exemplo para outras pessoas a ser seguido? Ou você tem envergonhado o Evangelho? As pessoas têm zombado de você, como algo do tipo: quem? Fulano é crente? Tem sido um agente secreto? Só o crente aqui na igreja? Lá no mundo não tem dado exemplo? Você tem sido luz para a vida das pessoas? Tem iluminado os caminhos delas? Você tem sido sal? Que é esse tempero, né? Uma comida sem sal é ruim. Eu não sou muito do sal, a minha comida é quase insossa, mas tem que ter um pouquinho. Você tem semeado esse evangelho na vida das pessoas? Oração, você tem orado, tem um quartinho de escuta, você tem falado com Deus, uma conversa íntima? Você tem superado esse desafio de orar? Nós vencemos o desafio de 90 dias de oração, foi muito puxado, né, para a nossa carne, né, cansativo, mas foi algo assim que depois que acabou aquela primeira semana, foi algo que estava fazendo falta, porque estava contínuo, a gente criou aquele compromisso. Vou até pedir perdão em público aqui, porque eu não tenho vindo esses dias, porque correria de verão é complicado, mas não é desculpa, é um desafio que eu preciso superar também, como muitos aqui. Mas você tem separado esse tempo de oração? E sua fé? Você tem colocado sua fé em prática? Você tem rompido esse desafio da fé? Você vence os desafios encarando-os em nome do Senhor. Você vence os desafios olhando para frente. Você vence os desafios com armas espirituais em batalhas espirituais. Olha que forte. Você vence os desafios com armas espirituais em batalhas espirituais. Quando você está na presença do Senhor, essa batalha espiritual, ela é muito grande, ela é muito constante. Mas Deus te dá todas as armas necessárias para vencer todas as batalhas. Deus te dá todas as armas necessárias para vencer todos os desafios. Deus te dá todas as armas necessárias para vencer todas as batalhas. Não peça a Deus para guiar seus passos se você não estiver disposto a mover seus pés. Olha que frase impactante. Quando eu vi essa frase, eu vi ela num podcast, na hora eu anotei, porque ela é muito forte. Não peça a Deus para guiar seus passos se você não estiver disposto a mover seus pés. Se você não sair da sua zona de conforto, superar o desafio do comodismo, não adianta pedir para Deus para guiar seus passos, porque você vai estar inerte. E Deus não age na inércia. Nós temos que agir. É ação. Oração, né? Tem ação na palavra. Todos nós temos desafios para enfrentar todos os dias. Mas uma coisa é certa: temos um Deus que nunca nos deixa lutar sozinho e sempre está nos fortalecendo e nos capacitando para vencer. Nunca fuja dos seus desafios. Deus é contigo. Para finalizar, eu quero deixar uma frase ainda mais impactante.
O mundo pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Vou repetir. O mundo não pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Faça a sua parte. Vença os desafios, supere os obstáculos e verás a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade.